Olá, tudo bem com você? Não se esqueça que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como de águia, caminham e não se cansam, correm e não se fatigam. Eu quero trazer uma palavra hoje e quero fazer uma pergunta, embora seja uma pergunta que eu já sei a resposta. Se eu perguntasse para você, Deus é bom em todo o tempo, o que você responderia? Aí você responderia, Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo, Deus é severidade. Eu quero falar um pouquinho sobre a severidade. E para isso nós vamos ler Romanos 11, 22, que diz o seguinte. Note que a palavra do Senhor está dizendo para a gente considerar. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade. Aí tem uma condicional. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira tu também serás cortado. Veja que Paulo está escrevendo à igreja, não está escrevendo aos judeus, está escrevendo à igreja, ou seja, essa palavra é para nós também levarmos em consideração, por isso que ele diz considerai, né? Então nós observamos que na mesma medida que Deus é amor, ele é severidade. É isso que muitas vezes não é pregado. E aí vive-se um evangelho apenas na bondade de Deus, esquecendo-se que devemos nos posicionar como cristãos, ser não somente ouvintes da palavra, mas praticantes, né? E aí eu vou fazer algumas considerações para a gente notar como que a severidade de Deus se manifesta, né? E ela continua se manifestando. Se manifestou no passado, está presentemente se manifestando e continuará se manifestando. E nós temos que atentar a isso, como diz a palavra, considerai. Devemos considerar isso. Se você notar logo lá no Gênesis, no capítulo 3 de Gênesis, nós observamos, quando lemos ali, né, Gênesis 1, 2 e parte do 3, Deus vai manifestando o seu poder, a sua bondade, né, a sua graça, o seu amor, tanto se fala do amor de Deus, né? E Deus traz ali para aquele lugar, faz um lugar tão maravilhoso chamado Éden, e ele coloca um casal ali, né? E ali ele demonstra todo o amor para com aquele casal, toda a paz para aquele casal, né? Toda a alegria, o contentamento para com aquele casal. E ele dá uma ordem, e essa ordem é desconsiderada. O que é que se segue em seguida? A severidade de Deus. Porque a severidade de Deus, na verdade, é o amor. É o amor manifestando. Porque Deus, ele é tão justo, né, tão piedoso, tão amoroso, que no coração dele ele deseja que todo aquele que o sirva com integridade. E não cocheando entre dois pensamentos. Ora serve, ora não serve, né? Isso já foi lá no passado, através de Elias, foi manifestado ao povo. Falou, olha, se Deus é Deus, vocês sirvam Deus, mas sirvam com integridade, com totalidade. Se Baal é Deus, vocês sigam Baal. Então veja que Deus é um Deus que o próprio amor dele, de certa forma, faz ele considerar a severidade quando necessário. Então nós vemos que aquele casal tinha tudo de bom, né? Desobedeceu a Deus e aí veio, de certa forma, a severidade. Veio o açoite, veio o castigo. A palavra do Senhor diz que Deus açoita e disciplina a quem ama. Esse açoite e essa disciplina que vem, né? Na verdade, é o amor dele. Assim como nós disciplinamos nossos filhos porque o amamos. Os amamos, nós queremos o melhor para os nossos filhos e quando necessário, né? Então dá para entender muito bem o amor e a severidade caminhando junto. Assim, manifesta isso em nós para com os nossos filhos, né? Os amamos e por isso, quando necessário, trazemos sobre ele a severidade e o castigo, manifestando ali que com Deus não se brinca, né? Lá em Gálatas está escrito, Deus não se deixa escarnecer.
Então é preciso atentar para isso, né? Um outro texto que eu vejo assim, a manifestação do amor de Deus e da severidade de Deus, né? Foi para um homem que o Senhor o chamou, foi o Senhor que o chamou como um homem apaziguador, né? Que foi Moisés. Moisés era um homem manso, a palavra do Senhor diz. Ele era manso. E Deus tinha um tratamento face a face com ele. Veja que oportunidade que ele tinha. E Deus o amava de uma maneira assim como ele nos ama, porque Deus não ama um mais, outro menos. Mas é necessário entender que quanto mais comunhão nós temos com Deus, mais sentimos esse amor, né? Então, na verdade, depende de nós, não de Deus. Deus ama, ele é incondicional para amar. Por isso que eu digo que na mesma porção do amor tem a severidade de Deus. E o texto está aí para comprovar isso. E Deus deu uma orientação para Moisés, que está lá em Números, né? No Números 20 e depois no Números 27 nós vamos ver a manifestação e depois o resultado, né? da aplicação da severidade de Deus. Deus disse para Moisés que quando ele chegasse diante da rocha, ele dissesse a rocha para liberar água. E o povo irritou tanto esse homem que era manso, ele era tão manso que Deus fez questão de registrar isso na palavra, mas o povo, né, fez uma pressão tão grande que ao invés dele falar a rocha, ele feriu a rocha 2 vezes. E Deus vem e aplica a severidade. Deus disse para Moisés, você não vai entrar na terra prometida porque você fez isso. E depois, eu não me lembro o texto agora, mas eu vou deixar, eu vou deixar aí embaixo, na descrição aí do vídeo, que embora Moisés pleiteasse, né, para que Deus relevasse isso, né? Falou, oh, Senhor, foi um vacilo que eu tive ali, então aplica aí a tua benignidade, permita que eu entre lá, né, afinal de contas, né? E Deus, eu vou falar aqui no nosso linguajar, né? Deus falou para ele mais ou menos assim, não me encha a paciência. Eu já falei que você não vai entrar e você não vai entrar. Tanto é que lá em Números 27 ele diz, né, para ele subir no monte e olhar a terra que o povo de Israel iria adentrar, mas ele não iria. Então a gente vê o amor de Deus e a severidade de Deus. Depois tem um outro caso, mais um, né, para citar, a respeito de Davi. Davi, lá em Atos 13, 22, nós vemos que Davi citado sobre ele como um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus, veja só. E esse homem segundo o coração de Deus, ou seja, imagina, né, um homem segundo o coração de Deus. Numa das manifestações dele, ele acaba sendo atraído por uma mulher casada. Nós conhecemos a história, né? Batseba, ou Batseba, como querem, uns falam Batseba, outros falam Batseba. E por conta disso, né, ele comete adultério, ele comete assassinato e tudo mais. E daí Deus, né, olha só, por causa do amor de Deus para com a vida de Davi, Deus envia o profeta Natan e conta uma historinha para ele, e ele se enfurece, né, quando a historinha é contada, porque era de uma família que tinha um cordeirinho ali, e tinha criado, né, com o maior carinho e tinha como parte da família. E aí chega um homem, né, que era poderoso, rico e etc e tal, e esse homem pega essa cordeirinha exatamente para si. E Davi se enfureceu, né? Falou, quem é esse homem? Nós precisamos, né, dar um tratamento de choque nesse homem. E o profeta diz, és tu. E quando o profeta diz, és tu, Davi tem uma atitude que muitas vezes nós não temos. Ele diz, pequei contra o Senhor. E a atitude dele fez a diferença. Por quê? A palavra do Senhor diz, né, que quando o profeta Natan faz com que ele reflita sobre si e vê que ele pecou, ele não vai dizer, ah não, mas é porque eu fui enganado, não, porque ela deu bola para mim, não. Ele disse assim,
eu pequei contra o Senhor. Ele entendia que ele tinha pisado na bola, ele tinha pecado contra Deus. E aí Deus, né, com a sua maravilhosa misericórdia que cada dia se renova sobre as nossas vidas, vem e trata. Tanto é que o Salmo 51 é o resultado de uma oração de Davi, né, em relação à situação que aconteceu ali, segundo dizem os entendidos. Então veja só que o amor de Deus é na mesma proporção da severidade. E a severidade de Deus é na mesma proporção do amor, né? É proporcional ao outro. Amor é severidade, severidade é amor. Justiça, severidade, severidade, justiça. É na mesma proporção. E aí eu gostaria de, né, para reforçar alguns textos, eu quero ler aqui para você. 1 Coríntios 15, 2 diz: pelo qual também sois salvos, se, olha a condicional, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Veja só, não está aqui o amor e a severidade de Deus sendo manifesta, sendo colocada diante de cada um para que cada um decida, né, permanecer firme, fiel no Senhor? Outro texto, 1 João 2,19 diz assim: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. Veja aqui, a palavra, né? Deus está mostrando o amor e mostrando a severidade. Há pessoas que fazem parte do meio, chamado evangélico, mas não são evangélicos. Estão no meio, mas não pertencem. Não se dedicaram, não entregaram a sua vida a Jesus. E não é só entregar a vida a Jesus, é viver na prática da palavra. Outro texto, Ezequiel 18, 24. Note esta palavra, com que intensidade Deus está falando. Alguém pode dizer, mas está dizendo isso lá no Velho Testamento, né? Bom, por isso que já citamos alguns textos do Novo Testamento, que corrobora com isso aqui. Ele diz assim: mas desviando-se o justo da sua justiça, note que é um justo que anda na sua justiça, mas ele pode se desviar. E cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? Olha só, o amor de Deus e a justiça de Deus, ou a severidade de Deus. De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Deus é injusto? De maneira nenhuma. Deus é justo. Deus é amor. Deus é severidade. Então essa palavra, né, João, para terminar, João 15, 2, olha só, nós acabamos de citar um texto lá de Ezequiel, né, mas veja o que Jesus está dizendo em João 15, 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Toda vara que em mim não dá fruto, né, ele atira. Ou seja, separa, tira. E toda aquela que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Ou seja, Deus, com seu amor, cuidando da sua plantação. Paulo diz que nós somos lavoura de Deus. Então essa é uma palavra que eu quero deixar aí, porque se eu perguntasse para você novamente, né, Deus é bom em todo tempo Deus é, todo mundo fala, né? É bom, Deus é bom sim, mas é severidade. Por que ele é severidade? Porque ele nos ama, nos corrige, nos disciplina, porque tem um plano eterno e não apenas um plano terreno para nós. Então quero deixar essa palavra para que você medita no teu coração, que você guarde essa palavra, coloque diante do Senhor, né? Eu gosto sempre de pedir isso,
para as pessoas que ouvem a palavra, né? Você ouve a palavra, mas vai diante do Senhor e coloca ali. Não é porque eu estou dizendo isso, né? Não, eu quero que você coloque-se diante do Senhor e fala: Senhor, essa é a palavra, né? Mostre na tua palavra, confirma a tua palavra, né? Isso é bom porque isso nos faz crescer, né? No conhecimento e na graça. Tenha um bom dia, em o nome do Senhor Jesus.